Hoje e nos próximos vídeos eu quero pedir permissão a você, mulher, para falar com o seu homem, o seu marido ou seu noivo, o seu namorado. Porque queremos falar sobre a diferença entre ser um macho, um ser humano do sexo masculino e ser homem. São duas coisas completamente diferentes. Ser um macho, tudo que é necessário é ter um órgão masculino e seguir o seu próprio instinto, como qualquer animal do sexo masculino faz. Agora, ser um homem é uma outra coisa totalmente diferente. E uma das primeiras regras de ser homem é ser capaz de tomar conta de si mesmo, de prover para suas próprias necessidades. Um dos papéis principais do homem é ser o provedor de si mesmo e, consequentemente, da sua família. A esposa, os filhos, eles olham para o pai, para o marido, para obter a segurança, a firmeza. E se um homem, ele fica apoiado em outras pessoas, ou ele fica esperando que outras pessoas façam por ele o que ele tem que fazer por ele mesmo, então ele não está assumindo o seu papel de homem na sua vida, nem na sua família. Então você, talvez, homem que tem estado acostumado a esperar na sua família, esperar nos seus pais, esperar nos amigos, esperar a ajuda de um amigo, de um governo, de um patrão, para ter a sua própria vida, ser responsável pelas suas necessidades, tomar as rédeas do seu futuro, você não está cumprindo o seu papel de homem. Ser um homem significa tomar conta de si mesmo, em primeiro lugar. Se você não pode tomar conta de si mesmo, você não deve nem começar a pensar em se casar. Não faça a sua mulher sofrer, não faça os filhos futuramente sofrer. Primeiramente, aprenda a tomar conta de sua própria vida. Seja responsável por si, seja o provedor da sua própria vida. E então você terá condições de prover para a sua família. Então essa é a primeira regra, número 1. Ser homem significa ser provedor de si mesmo e provedor da sua família. Tome responsabilidade pela sua vida, não fique esperando pelos outros. Na próxima semana, mais uma regra. Ser homem não é sobre ter músculos fortes, ser popular com as garotas ou impressionar aos seus amigos. Qualquer animal na selva pode fazer isso. São os bons valores e princípios pelos quais você vive que fazem de você um homem de verdade. E falando em verdade, em ser verdadeiro, falar sempre a verdade é um dos princípios que fazem um homem. Homens de verdade são honestos. Eles podem se dar o luxo de sempre falar a verdade porque eles não têm uma vida secreta que eles precisam encobrir com mentiras. Eles são o que são e não têm nada para esconder. Você sabe, poucas coisas podem destruir a reputação de um homem tão rápido como quando ele fala mentiras. E a ironia disso tudo é que quem é apenas macho, não homem, mas apenas macho, costuma mentir muito, embora eles não se deem conta de que a mentira seja um sinal de medo. Quem se diz macho geralmente gosta de mostrar que é forte, mas quando mente está fazendo exatamente o oposto. Está mostrando que está com medo, que está fugindo de alguma coisa que ele não quer enfrentar. Se você, mulher, está à procura de um homem de verdade para engatar o seu vagão e estar segura para uma longa viagem no seu relacionamento, então certifique-se de que ele é um homem de verdade. Literalmente, um homem que diz a verdade. Até a próxima semana. Que Deus abençoe. É fácil e muito comum para os machos cruzarem com as fêmeas. Tudo o que precisam para fazer isso é serem sexualmente capazes e nada mais. Não precisa de compromisso,
nem de amor, nem de respeito. Só precisam de ter fome sexual. E no mundo dos machos, quanto mais fêmeas um macho tem, mais visto como macho ele é pelos outros machos como ele. Mas no mundo de um homem de verdade, as coisas são bem diferentes. O homem verdadeiro tem o cuidado de procurar uma mulher de verdade e esperar até que ele a encontre. Uma mulher que é tão especial que ele decide amá-la acima de todas as outras mulheres. Isso mesmo, um homem de verdade é homem de uma só mulher. Então, nada de flerte com outras mulheres, nada de casos, nem de fica-fica e nem de ficar filmando aquela mulher seminua que está lá no ponto de ônibus quando ele passa de carro. Sim, é claro, ele sabe que ela existe, que ela está ali, mas os seus olhos, a sua mente e o seu coração são somente para a sua esposa. Sabe de uma coisa que os machos normalmente não entendem? É que é preciso ser muito mais forte para permanecer fiel a uma só mulher do que ter muitas mulheres. É preciso ter coisas que os machos normalmente desconhecem, como caráter, inteligência e amor verdadeiro, e não apenas ter testosterona, ter hormônio masculino. E na verdade, então, só um homem verdadeiro é que reúne esse pacote completo. Então, seja homem, não apenas macho. Até a semana que vem. Se você quiser ser homem de verdade, um homem respeitado por sua esposa e por seus filhos, e até mesmo admirado secretamente por outros homens e outros machos, então você precisa aprender a ser um homem de decisão. É difícil achar algo mais deprimente e desmoralizante em um homem do que a sua indecisão. Um homem que não sabe o que quer ou para onde ele está indo na vida. Muitos machos nunca se formaram na escola de homens de verdade. Sabe por quê? Porque eles se acostumaram a viver esperando pelos outros. Que os outros lhe digam o que ele tem que fazer. Eles se sentem bem, se sentem acomodados, dependendo de outros, como do papai ou da mamãe, ou do governo. Antes de fazer qualquer coisa importante, eles sempre querem saber a opinião de um amigo, ou do seu cunhado, ou do seu chefe. E às vezes, só por boa medida, eles querem saber o que o seu ídolo favorito da televisão pensa a respeito. Sabe, você não encontra no vocabulário desses homens que nunca foram homens palavras tais como iniciativa, coragem, convicção. Você não encontra porque esses conceitos são estranhos para eles. Mas para um homem de verdade, esse homem é homem de fortes convicções, que sabe para onde está indo e não tem medo de fazer o que for preciso para chegar até lá. E quando ele se perde, porque ele se perde às vezes, ele não é perfeito, ele não demora muito para encontrar o seu caminho novamente. Por quê? Porque ele é um homem de decisão. A esposa dele se sente segura ao lado dele. Por quê? Porque ela sabe que qualquer situação que ela trouxer para ele, ele vai ter para ela um sim ou um não. Mas nunca um talvez, ou eu não sei, ou então o famoso, deixa eu ver, não sei, amorzinho, o que você acha? Concluindo esta série de vídeos, hoje eu quero encerrar o assunto resumindo o que eu venho falando até agora.
E daí, depois desse rápido resumo, eu vou acrescentar mais algumas dicas no final do vídeo sobre como os machos podem se tornar homens de verdade. Muito bem, então, nós dissemos que para ser homem, primeiro você precisa ser capaz de se sustentar, de tomar conta de si mesmo economicamente. Ser responsável pela sua própria vida, prover para si mesmo e não depender de ninguém é o mínimo que é esperado de qualquer homem. Se você não pode prover para si mesmo, então você não deve nem pensar em se casar ou criar uma família. Em segundo lugar, falamos também que os homens de verdade sempre falam a verdade. Quer dizer, eles não são mentirosos, mas sim honestos. Eles não têm uma vida secreta que precisam encobrir com mentiras. Homens de verdade têm princípios. E coisas como honestidade, falar sempre a verdade, são apenas alguns dos princípios básicos que eles vivem. Se você, mulher, está com um homem que mente para você, você deve ter muito cuidado, porque você está levando o gato por lebre. Você acha que ele é homem, mas na verdade você tem apenas um macho ao seu lado. Não se deixe enganar por imitações baratas que existem por aí. Em terceiro lugar, um homem de verdade é homem de uma só mulher. Ele não é mulherengo. Ele tem o cuidado de encontrar uma mulher, a mulher com quem ele quer repartir o resto de sua vida, e quando ele a encontra, então todas as outras mulheres, para ele, até poderiam ser homens, porque ele não tem mais interesse nenhum nelas. E por essa mesma razão, os homens de verdade não saem por aí engravidando mulheres, pondo bebês sem pai neste mundo. Homens de verdade têm filhos e não apenas crias. Eles são pais de verdade e não apenas doadores de esperma. O quarto ponto que falamos na semana passada é que um homem de verdade é homem de decisão. Ele sabe para onde está indo. Ele é rápido para encontrar o seu caminho, mesmo quando ele se perde por aí pelas estradas da vida. E ele está sempre pronto para fazer o que for preciso para chegar ao seu destino. Não há insegurança ou indecisão com ele. Então, esses 4 pontos são 4 pilares básicos de um homem verdadeiro. Mas existem mais alguns pontos que eu gostaria de acrescentar também. Um deles, por exemplo, é a maturidade. Homens de verdade não agem como uma criança, nem tampouco tratam suas esposas como criança. É claro que homens maduros também sabem como se divertir, como relaxar, como rir e não viver aí tão sério todo o tempo. Mas a verdade é que você não vai encontrar homens de verdade ali jogando videogame por horas a fio a semana inteira, toda semana. Para detrimento, da sua família, o seu casamento e as outras coisas mais importantes na sua vida. Outro ponto, além da maturidade, e este é especialmente para homens casados, quando um homem de verdade é casado, ele não mais age como um homem solteiro. Isto é, ele deixa a sua família de origem e forma uma nova família com a sua esposa. Ele já não é mais filhinho de mamãe nem de papai. Ele não é mais de ficar saindo com os amigos no fim de semana enquanto a esposa fica em casa. Enfim, ele não pensa mais apenas em si mesmo, porque agora ele tem uma esposa para cuidar. E por isso o casamento dele sempre vem em primeiro lugar. Agora, finalmente, para concluir este assunto, aqui está a característica que, na minha opinião, é a mais importante de um homem de verdade. Deixe-me dizer-lhe o que é. Ele sabe que ele não é Deus. Ou seja, ele reconhece que por mais talentoso
inteligente e forte que ele seja, ele não pode fazer tudo sozinho. Ele reconhece que ele precisa de Deus. Então ele faz de Deus o seu auxiliador. E o fato é que Deus é o mentor e mestre de todos os homens de verdade. O Senhor Jesus, por exemplo, o maior homem que já viveu, é a inspiração e o modelo em quem todo homem de verdade se espelha. E se você, mulher, está procurando um homem de verdade, então procure saber se ele tem um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus. Porque se ele tiver, então eu te garanto uma coisa: você estará em ótima companhia. Até a próxima semana, que Deus te abençoe e lembre-se, seja homem.